profeta Eliseu foi o sucessor de Elias e ele vai ser até usado em uma fala, hein, né? A palavra vai ter um evento ali em que os dois estão juntos, né, para atravessar ali aquelas águas ali, onde que Elias, né, pega a sua capa, né, e lança, ele dobra a sua capa ali também e estende ali sobre aquele mar, sobre aquelas águas, e elas são divididas para eles passar em seco, em segurança. E Elias vai chegar para Eliseu e falar: pede-me o que quiser que eu te darei. Olha para você ver tanta autoridade que tinha, né? Porque Deus permitiu isso a ele. Elias, que foi um homem que através ali do seu clamor, né, ele orava e as coisas realmente aconteciam, né? Foi consumido ali mais ou menos 150 homens, né? Que Acabe ele vai enviar a Elias, né? Para que ele pudesse ir até ele. E pessoal, no dia de hoje a gente vê que a gente somos carentes, né, de homens, de mulheres, né? Hoje muitas pessoas, quantos homens de Deus, quantas mulheres têm se desviado da palavra do Senhor, mas o Senhor ele ainda assim está à procura de verdadeiros adoradores, né, que o adoram em espírito e em verdade. Então a palavra de Deus vai falar que quando Elias está prestes a subir ao céu num cavalo num carro de fogo, era cavalo. Então a Bíblia fala que Elias ele é levado ao céu num carro de fogo. Então, antes desse evento acontecer, ele vai chegar para Eliseu e falar com ele: pede-me o que quiseres. E Eliseu ele foi bem ousado, né, na fala dele. Porque o Elias, se nós formos olhar o contexto e entender, foi um grande profeta mesmo, né? Se não o maior, um dos maiores, e ele era muito usado, tinha muita unção. Então Elias vai pedir ele a porção dobrada do que ele fazia. Olha para você ver. Aqui nós vemos e também ao mesmo tempo que nós vemos aqui uma ousadia de um homem pedir uma coisa dessa, né? Talvez ele poderia pedir pelo menos o mesmo tanto do que ele faria, mas ele vai pedir a porção dobrada, ele queria fazer o dobro. E realmente isso aí ele foi concedido, né? Foi feito ali segundo a petição dele. Mas aqui a gente vê também uma grande, mais imensa, uma extrema responsabilidade que Eliseu iria ter por pedir, né, aquela porção ali. Ou seja, ele teria muitos problemas a resolver, ou seja, vinha com ele sabedoria, né, vinha com ele ali, né, autoridade, né, as pessoas iriam ver ele mais na frente, né, ia falar: realmente esse homem é um homem de Deus. Então Elias até fala: você pediste algo muito difícil, né, mas vai ser feito segundo a vontade do Senhor, né? E ali, logo em seguida, Elias vai ser levado aos céus. Imagina só, meu querido, nos dias de hoje, a gente vê um homem, né, uma mulher de Deus sendo levado aos céus, né? Hoje é muito, né, Deus ele não... por causa do pecado, né, a terra, ela tem, né, de uma forma... O pecado tem chegado tão ruim, né, na presença do Senhor, que até para hoje Deus ele falar, né, face a face, dificilmente Deus vai falar com uma pessoa face a face, né? É claro que Deus ainda fala com os seus, mas naquela época era muito comum Deus, né, falar verdadeiramente. Hoje as pessoas têm dificuldade em saber se realmente Deus está falando mesmo ou não, devido também ao pecado que acaba afastando a gente da presença do Senhor. Mas a Bíblia vai falar que este feito de Elias, onde ele abre as águas, o mesmo feito que Elias fez, Eliseu vai fazer na volta, né? Que ele vai com ele, passa aquele lago, aquele rio, né? E depois ele vai voltar e ele vai também pegar essa capa de Elias, que quando ele sobe aos céus, ela fica com Eliseu. E ele vai fazer também esse ato de abrir as águas para ele passar. E ali tinha alguns filhos, né, dos profetas, que quando eles vê, né, este ato aí de Eliseu, eles falam: o espírito de Elias desceu sobre Eliseu, né?
E na verdade foi a porção, né? Assim como Eliseu pediu, foi concedido. Talvez se ele não tivesse pedido outra coisa, nem aquelas águas ele conseguiria, né, abrir, fazer com que elas abrissem ali, né, com a autoridade divina, obviamente falando, né. Então, muitos ali dos homens que estavam ali, que viu ali aquele ato, né, alguns homens ali de Israel, eles queriam ir atrás de Elias, né, mas Elias não estava mais aqui, né, nesse globo, nesta terra, né, ele já tinha subido, né, e eles vai, né, até os montes, pede Eliseu, né, para que eles possam ir ver se eles achariam Elias, mas Elias já tinha ido, eles não encontram Elias, e aí Eliseu, né, a palavra também vai falar que depois houve uns meninos, né, zombava dele ali, né, falando que estava subindo, né, o calvo está subindo. Essa passagem também era bem, assim, cara, pra gente meditar, né, quantas pessoas às vezes hoje ficam zombando de homens de Deus, né, às vezes homens de Deus ali, as pessoas ficam zombando, falando, esse camarada ele não é usado por Deus, é nada. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque esse acontecimento lá, né? A Bíblia fala que um urso, né? Um grande urso subiu e despedaçou aqueles meninos, né? Ou seja, consumiu com aqueles meninos que zombavam, né? Então é complicado, né? A gente vê nos dias de hoje, às vezes as pessoas não têm cuidado com o que fala, né? E não tem um verdadeiro conhecimento, então a gente tem que ser temente, né? Tomar cuidado com, né? Ser temente a palavra de Deus e ter cuidado com o que falamos, com o que julgamos, talvez. Muitas vezes a gente está julgando pessoas que estão ali comprometidas, totalmente comprometidas ao reino de Deus. Então aqui fica este cuidado, este alerta. Então é isso, pessoal. Hoje eu queria compartilhar aqui essa pequena passagem aqui, né? Onde que Elias vai sim suceder. Aliás, onde Eliseu vai ser o sucessor de Elias. E ali a gente vê que ele fez grandes atos, né? Grandes feitos ali da vontade, da parte de Deus. Onde, né, o azeite da viúva, né? O machado flutuante, né? Então tem várias passagens maravilhosas aí. Eu vou estar mais pra frente, a gente, sempre que eu puder, vou estar trazendo aqui mais, falando a respeito aí de Eliseu, né? E dando continuidade aí. Eu tô aqui com a meta de novo, de estar lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. E eu tô lendo aqui no livro de Reis. E todos os dias, né? Eu leio ali um versículo, às vezes 3, 4 versículos. Mas eu gosto de ler e meditar, entender realmente o que a palavra de Deus ela está passando, ela quer passar para nós. Não apenas ler como um livro comum, né? Mas ler, pedir o Espírito Santo de Deus para que venha abrir a nossa visão, a nossa mente também. Então, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, nos vemos numa próxima. Valeu!